No perfil de hoje eu estou conversando com o jornalista, crítico e escritor Daniel Schenker. Daniel, o que você não desconsidera em nenhum momento quando você está analisando espetáculos para prêmio? Eu tenho que tomar cuidado, como os prêmios geralmente são divididos em várias categorias, então eu tenho que me policiar para olhar tudo. Porque eu tenho que olhar a iluminação, eu tenho que olhar a música, mesmo quando não me chama atenção. Né? Porque se você vai, a princípio, a sua atenção é captada para determinados componentes do espetáculo. Mas mesmo aqueles que não me chamam atenção, eu não posso esquecê-los, porque esses espetáculos eles são integralmente avaliados nas premiações. Você é do tipo que anota? Anoto. Para não esquecer, Anoto. porque assim, Anoto. são 6 meses para aqui, mas segundo, Anoto. se não dá para esquecer, não é? Anoto, a menos que seja um espaço muito reduzido, que você esteja ali sentado na cara do ator. Então você ficar com um bloquinho anotando na cara do ator, eu acho que é um tanto pedante. Mas se é um espaço em que eu estou ali mais anonimamente no meio da plateia, anoto. Eu tenho costume de anotar até como forma de preservar a percepção específica. Ou então anoto assim que eu chego em casa. Porque senão você fica com uma impressão generalizada do espetáculo. O que você mais se cobra quando você está nessa posição? Não me envaidecer com a minha opinião. Não, assim, segurar essa ansiedade de externar uma opinião imediata e de externar uma opinião imediata radical sobre o trabalho. Quando você está votando com os seus colegas, você tem facilidade ou capacidade de admitir, assim, de concordar com um outro quando não, eu queria muito esse, mas todo mundo quer aquele. Você concorda com facilidade ou você tenta argumentar? Concordo. Concorda? Concordo, eu faço parte de um grupo. Eu faço parte de um grupo. O que vai sair dali é o desejo do grupo. Então eu não tenho nenhum problema. É claro que eu torço para que ganhe aquele que eu gostaria que ganhasse. Mas eu não tenho nenhum problema em assinar embaixo uma decisão, um desejo que não seja o meu. Eu argumento, eu não fico sem dizer aquilo que eu acho. Mas ganhou o que a maioria quis, perfeitamente, não tem problema nenhum. Isso é salutar, né? Porque é difícil, não é? Muitas cabeças pensando e muitas opiniões diferentes, porque às vezes o que agrada a você não agrada ao outro. São visões diferentes Sempre. de teatro, e isso são subjetividades diferentes. Sim, e histórias diferentes. Sim. Cada um vem com a sua história, com a sua bagagem. Alguma coisa te toca mais por isso, toca mais o outro por aquilo. Normal, completamente normal. Agora eu quero falar do seu livro, que é um capítulo importante do teatro brasileiro, eu diria isso. Porque eu não lembro de, na última década, a gente ter tido alguma coisa escrita sobre teatro com a relevância do seu trabalho. Eu acho, assim, fundamental para o teatro brasileiro, que tem pouca memória dos seus atores, tem pouca memória da sua história, pouco nenhuma, né? Eu acho que, inclusive, você deve ter tido um pouquinho de trabalho para escrever por falta de memória escrita do teatro brasileiro. Eu quero até falar sobre isso, mas eu quero mostrar aqui o livro que se chama Teatro dos Quatro, a cerimônia do adeus do teatro moderno. É um livro maravilhoso. Você faz um recorte interessantíssimo aqui sobre o Teatro dos Quatro, que foi um teatro muito importante para a gente situar as pessoas. Ele existe até hoje, tem 40 anos, não é isso? No Shopping da Gávea, onde foi o Dancing Days. Não foi? O Dancing Days? Foi. Isso mesmo, né? Então, e ele está lá até hoje e não foi necessariamente inaugurado só por atores, né? Então, a primeira pergunta mesmo, assim, sobre o livro é por que Teatro dos Quatro? Por que você escolheu falar sobre o Teatro dos Quatro? Porque remeteu à minha memória afetiva de quando eu comecei a frequentar teatro. Então, eu tinha lá 11 anos, né? Era a minha chegada no chamado teatro adulto. E
era a importância dos espetáculos do Teatro dos Quatro, que tinham um destaque muito grande no cenário do Rio de Janeiro. Então eu logo me deparei com esses espetáculos, quer dizer, foi quase que o começo de tudo. Cujo diferencial eram os textos que eles apresentavam naquele momento? O diferencial eram os textos, porque os textos eram muitas vezes pouco conhecidos do público brasileiro, era os elencos que eles conseguiam reunir e um padrão de produção muito sofisticado. Então tudo isso junto atraía. Então por isso, quer dizer, Teatro dos Quatro e esse prazer imediato que eu senti vendo esses espetáculos. Eu sempre, acho que aqui foi o início da minha paixão por estar na plateia. Depois eu fui fazer teatro, mas eu sempre preferi estar na plateia do que estar no palco. Você foi ator um tempo? Eu fui ator, eu fiz teatro. Mas você fez umas pecinhas, não foi? Não, eu fiz, mas era uma coisa assim, era um estudo para mim. Eu nunca quis entrar em cartaz. Era um experimento. Era experimento. Era experimento, porque, enfim, eu tive um contato, tenho até hoje um contato, inclusive o meu mestrado foi sobre ela, foi sobre Celina Sodré, enfim, que aí um momento em que eu estava muito, muito voltado para o estudo de Stanislavski, de Grotowski, Sim. então eu fiz determinados trabalhos com ela, mas era muito mais uma pesquisa própria do que um desejo de estar em cena, de estar em cartaz. Isso verdadeiramente eu nunca tive. Eu nunca quis ser ator. Eu sempre preferi e continuo preferindo estar na plateia. E escrever sobre. E escrever para a felicidade sobre. geral da nação. Você fez um recorte no livro que é em 3 momentos distintos. As dificuldades iniciais que eles tiveram para criar o Teatro dos Quatro. E vamos falar quem foram eles: Sérgio Brito, Paulo Mamed e Nina Roveda. 3. Dos 3, porque o Sérgio era ator, é isso? Só o Sérgio era ator. No início, o primeiro tinha ainda um quarto que era José Ribeiro Neto, mas que saiu ainda durante as obras. Ele foi substituído pelo Dema Marques, que era ator, mas Dema Marques ficou poucos anos e depois os 4 ficaram sendo 3, Sérgio Brito, Mimina Roveda e Paulo Mamed. Então já começa uma curiosidade boa. Era o Teatro dos Quatro que só Sendo tinham 3, né? Na maior parte do tempo. Então essa fase inicial, que foi de 78 até 82, por aí? Mais ou menos? Que eu fiz uma divisão minha, né? 78 a 82. Depois você fala do período da glória, do ápice do teatro, e depois a queda, Sim. que Sim. foi quando se desfez foi quando se desfez a sociedade, é isso? A sociedade não se desfez, quando eles pararam de produzir. Eles pararam de produzir, quer dizer, eles até continuaram donos do Teatro dos Quatro, ficaram donos até 2006, mas aí como um teatro de aluguel. Certo. E como é que você realizou essa pesquisa, como eu acabei de dizer, num país com tão pouca memória sobre teatro? Graças ao Sérgio Brito, as entrevistas que eu consegui fazer com o Sérgio Brito, a toda a ajuda do Paulo Mamed, as entrevistas com o Paulo Mamed, a pesquisa aos arquivos da Funarte, né? Foi uma pesquisa toda feita na Funarte, aos atores e técnicos que também ajudaram cedendo entrevistas, quer dizer, né, dando entrevistas para o livro. Quanto tempo você demorou mais ou menos para concluir o livro? Olha, o livro eu escrevi durante o doutorado. O doutorado foram 4 anos e meio. Aí eu me distanciei, retomei o projeto, e aí revisão e tudo. Aí também tive muita ajuda da Marília Brito com as fotos. Mais um ano. Então, digamos que 5 anos e meio. 5 anos e meio tudo, trabalhando no mesmo livro. Ele realmente, eu já te disse várias vezes, vou continuar dizendo que eu acho o seu livro espetacular, Obrigado. Principalmente para quem precisa disso para trabalhar, para ler, para pesquisar. Foi fundamental. A gente está falando em contribuição que as companhias deram, falamos isso já no bloco anterior, e eu te pergunto, qual foi a principal contribuição que o Teatro dos Quatro deixou e deixa, qual é a marca dele para o teatro brasileiro, na sua opinião? Olha, eu acho que o Teatro dos Quatro remete a uma realidade que hoje parece inacreditável, né? Eu costumo dizer, a gente ia ao shopping assistir a espetáculos de 3 horas com 2 intervalos.
né? E eu acho que apresentou muitos textos importantes, muitos textos desconhecidos, autores desconhecidos, para cá. Um padrão de produção que nós não temos mais, praticamente só de maneira diferente no musical, e eu acho que dá muita possibilidade de se pensar o teatro de mercado hoje, porque o teatro de mercado mudou muito. Então essa lacuna, né, o fim, não do Teatro dos Quatro, espaço físico, tá até hoje, mas o fim das produções do Teatro dos Quatro deixaram uma lacuna muito significativa na cena, principalmente na cena carioca. Eu também acho. E você falou que o Teatro dos Quatro, uma das características foi trazer autores não conhecidos, que o público ainda não conhecia tanto. Essa atitude falta no teatro brasileiro hoje? Olha, não sei porque, primeiro, quer dizer, nós temos autores brasileiros temos uma produção dramatúrgica brasileira. Temos autores, às vezes pouco conhecidos, né? Até estávamos falando sobre a Sarah Kane, que está sendo encenada agora, ou As Crianças, né? Uma autora inglesa. Então, não sei se é uma lacuna propriamente. Naquela época, eu acho que era, porque Fassbinder não era conhecido no teatro brasileiro, Eduardo de Filippo tinha sido montado lá para trás, mas não era conhecido, até Rei Lear do Shakespeare não era um texto conhecido. Foi um classicão do Teatro dos Quatro, né? Acho que foi um dos ápices do Teatro dos Quatro. Marcou os 60 anos do Sérgio Brito. Do Sérgio Brito, né? Então, sabe, foi feito um trabalho, Nicolai Erdmann, assim. Hoje em dia, talvez questões de produção levem a não se procurar tanto autores, não, mas eu acho que E dramaturgia brasileira? Como é que você vê a dramaturgia contemporânea? Você está satisfeito com o nível de autores que a gente vem tendo? Que vem aparecendo no mercado? Eu acho que é irregular. Eu acho que é irregular. Foi feito um projeto muito importante de desenvolvimento da dramaturgia brasileira no início dos anos 90 pelo Roberto Alvim, quando o Roberto Alvim estava ainda aqui no Rio, não tinha se mudado para São Paulo, e ele fez um movimento ali na Sala Paraíso do Teatro Carlos Gomes, estimulando o surgimento de novos autores brasileiros. Eu acho que a qualidade é irregular. Nós temos uma produção e isso é o mais importante. Existe uma produção. Na sua opinião, é melhor que não se pare, que se produza. Claro, isso é que importa. Claro. Se vai ter sempre qualidade ou não é outra questão. O melhor espetáculo que você assistiu no Teatro dos Quatro? Melhor espetáculo que eu assisti no Teatro dos Quatro, sábado, domingo e segunda. Então, vou mostrar a foto que já está até aqui. Eu queria mostrar essa foto. Porque essa versão aqui foi muito interessante, com a Yara Amaral, com a Ari Fontoura, porque teve uma segunda depois com a Anissete, com o Paulo, também no Teatro dos Quatro, não foi? Foi na Maison de France. Foi na Maison de France? Foi. Eu lembro que eu assisti, está aqui. E tem Rei Lear aqui do Sérgio Brito? Tem foto, eu queria mostrar. Eu queria mostrar o Sérgio Brito aqui, você sabe onde está? Sei. Então me mostra, por favor. Enquanto isso, eu queria te perguntar, que outra peça marcou definitivamente a sua história com o teatro? Dona Doida. Dona Doida. Dona Doida. Eu quero mostrar aqui Sérgio Brito, porque isso é incrível, essa foto é maravilhosa e o espetáculo foi incrível, né? A Balada de Zerline também com a Natália Timber, eu lembrei. A Balada de Zerline. Essa foto é bárbara, o livro é incrível. Eu queria saber de você o seguinte, o que é melhor em ser crítico e o que é pior? Olha, o melhor é a possibilidade de... É o prazer de pensar sobre aquilo que você está vendo e a possibilidade de escrever um texto oferecendo aberturas de leitura. E o pior é o que, eventualmente, você pode causar no artista quando você não gosta do trabalho dele. Que, como você disse, faz parte do show. Faz parte do show. Não é? Quem está na chuva é para se molhar. Com certeza. Se você pudesse trazer de volta um ator e uma atriz, quem seriam eles? Se eu pudesse trazer de volta um ator... Sérgio Brito.
e Cleide Diáconis. Mandou bem. Não fez por menos, não fez por menos. O melhor do teatro é o quê, Daniel? É o impacto com o acontecimento vivo aqui e agora na sua frente. Eu acho também. Eu acho que esse aqui agora é o que vai levar o teatro a ser imortal. Isso, enquanto tiver alguém, um homem falando para outro homem, o teatro vai existir, não é? Chegou o nosso momento literário e como eu estou entrevistando o cara do teatro, eu trouxe um livro que eu acho interessantíssimo, que é Do Ser ao Ator. É uma trajetória pedagógica inspirada em Miriam Muniz. Eu acho que é interessante, é um livro muito interessante, é do Marcelo Braga, que ele fala, inspirado nela, ele faz uma trajetória pedagógica sobre o ator. Achei muito interessante. A sua indicação, Daniel? Olha, na verdade, eu tô voltado agora para um livro, nem é um livro novo, é porque, enfim, para um curso, eu tô debruçado sobre ele, e é muito bom, um livro chamado Truque à Alma, do Ângelo Maria Repelino, e é um livro sobre Stanislavski e Meyerhold. Agora, na literatura, das últimas coisas que eu li, Entre Amigos, do Amos Oz, sobre, enfim, um grupo de pessoas residente num kibbutz. Já alguém já indicou esse livro aqui, eu acho. Eu estou lembrando do nome. Alguém já falou sobre esse livro. É interessante. Mais uma vez, eu te parabenizo pelo livro. Está aqui ele. Um livro maravilhoso. Para quem gosta de teatro, para quem não gosta, passa a gostar, porque começa a ler, fica fascinado pela história do teatro brasileiro, que é uma história incrível, né? E é muito bem escrito, de uma maneira que qualquer pessoa compreende, como nós falamos, que eu acho que isso é importantíssimo também, que a gente fale de forma que todo mundo consiga compreender. Super parabéns mais uma vez pelo seu livro. E antes de acabar o programa, o seu aplauso vai para quê ou vai para quem? O meu aplauso vai para todos os artistas que não desistem do ofício teatral, mesmo com todas as dificuldades e dificuldades crescentes e apoios cada vez mais reduzidos para se fazer teatro hoje em dia. Quer dizer, então... O meu aplauso vai para a tenacidade dos artistas que continuam fazendo teatro hoje em dia, apesar do contexto que nós estamos vivendo. E a sua indignação vai para quê ou vai para quem? A minha indignação vai para o descaso em relação à cultura, né? Como a cultura, e aí não me refiro só ao teatro, né? Nós temos aí episódios, o incêndio do museu recentemente, quer dizer, o descaso em relação à cultura, o descaso em relação ao patrimônio público, né? Quer dizer, como se não se dá nenhum valor. E aí acontece, enfim, né, o que a gente está assistindo quase que diariamente. Lamentavelmente. Lamentavelmente. Daniel, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Foi um prazer enorme te rever, conversar mais um pouco sobre essa história que você sabe que eu gosto muito, que eu sou fascinada por ela. Te desejo sucesso nessa empreitada e inspiração para as próximas. Obrigado. Tá certo? Que a gente precisa de gente produzindo mais. Super obrigado por ter vindo, Obrigado. tá? A você que esteve conosco até agora, muito obrigado pela sua atenção e pela sua audiência. E também por nos ajudar a localizar as crianças desaparecidas que a gente veicula aqui na nossa programação. Perfil está no ar toda segunda-feira às 23 horas, com representações sábados às 11 da manhã e domingo às 7 da noite, além das mídias sociais. E o Bom Papo passa por aqui. Espero vocês. Até lá. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense.